Boa tarde, galera. Gravando mais um vídeo hoje. E hoje é um assunto que todos conhecem, mas ninguém pratica, né? Que é a segurança pessoal. O que seria hoje a gente falar sobre segurança pessoal? Tudo, e muitos imaginam segurança pessoal um segurança que faz a segurança de um empresário. Não, não é só isso. A segurança pessoal é a segurança minha, tua e de toda a população. É a pessoa se preocupar com a sua segurança. Então hoje é sobre isso. Porque é importante você cuidar da sua própria segurança. Porque o crime organizado, é por isso que tem esse nome, ele é organizado. Quando ele vem a cometer um crime, ele tem informações básicas que o leva a ter sucesso naquele crime. É por isso que hoje nós vamos falar sobre sigilo pessoal. Nunca divulgar o que você vai fazer, para onde vai, quando volta, quando... Cara, a coisa mais chata que tem é você escutar as pessoas colocar malas no carro. Vou pra praia, só volto segunda, vizinho. Pô, isso é um crime contra você mesmo. Porque você se tiver passando alma cebosa naquele momento, ele vai escutar aquilo, para ele é um prato cheio. Falar, uma casa vazia durante o final de semana, vamos lá. Então, isso é segurança pessoal. É se preocupar com a segurança pessoal. Você vai no banco, não precisa informar que vai no banco. Fala que vai lá na cidade, no centro, fazer uma loja, comprar alguma coisa. Nunca que vai a banco. Quando você vai a banco, você vai ou pagar ou receber algum dinheiro. Isso para um criminoso é a palavra mágica. É a principal ferramenta de um criminoso hoje é exatamente as informações sobre as pessoas. Por exemplo, não existe um bandido ir assaltar um banco sem saber se tem dinheiro ou não. Só se o cara for muito doido mesmo. O cara está muito sob efeito de loucura. Porque, cara, como é que você vai assaltar um banco sem saber se tem dinheiro? E se não tiver naquele dia o dinheiro? Se o cofre já estiver fechado pelo horário que fecha ali, tem 24 horas para abrir no dia seguinte. Então, isso são informações precisas que o bandido precisa para ter êxito no crime quando praticado. Então, você não fala sobre assuntos pessoais, não fala que vai para a praia passar o final de semana, não fala que vai para a chácara, fala que vai fazer uma viagem. Não importa para onde, nem quando volta. Isso é segurança pessoal. Muitos, hoje, idosos, tomam golpes. Tomam golpes. Por quê? Porque simplesmente eles falam sobre bancos, senhas, aposentadoria e tudo isso para um criminoso é alimentar o êxito num assalto, num furto, num sequestro no caminho de um banco, roubo à mão armada. Então, tudo isso a gente precisa evitar na nossa vida. Quando você vai fazer uma viagem, vou fazer a viagem. Não precisa o vizinho ficar sabendo. Se você quiser chegar até o vizinho, chega aí no ouvido dele, ó, vou viajar, mas ó, não fala para ninguém, tá? Não deixa de ser quebrar a segurança pessoal também. Mas se você confia bem no teu vizinho, dá um toque para ele, ó, fica de olho na minha casa, para dar uma olhadinha de vez em quando. Até aí tudo bem. Não é em público. Ah, vou pra praia, vou passar. Não, pô, isso é a pior loucura que você faz. Não esqueça que sempre que acontecem os roubos em residências, prédios residenciais e tudo mais, são informações internas. São pessoas infiltradas para obter informações sobre determinados alvos, para um assalto, para um crime, para um sequestro e tudo mais. Então, o sigilo pessoal é o que nos faz acreditar na própria segurança pessoal. É o sigilo, não fazer nada, não falar nada para ninguém. Agora, é claro, né, tem outros tipos de crime que, infelizmente, a gente não tem como evitar que o bandido tenha êxito ou pratique-o.
Porém, se você puder evitar informações pessoais, seja para quem for, beleza. É uma maneira de você se preocupar com a sua segurança pessoal. Idosos caem muito em golpe. Pessoas que recebem dinheiro de uma venda, de uma venda de um imóvel, uma venda de um carro, venda de uma moto. Isso é muito perigoso. Você vê hoje que tem um sistema Pix bancário que fazemos transações através do mesmo, mas não é um sistema seguro. Eu nunca vi dizer que tem um sistema eletrônico para qualquer coisa seguro. Não existe. É por isso que existem os hackers pelo mundo afora, hackers que entram no sistema bancário internacionais, entram no sistema de defesa de um país, entram em Casa Branca, na BIM, tudo que esse sistema geral de segurança mundial, eles conseguem acessar. Então não existe sistema seguro nenhum. Agora você pode se preocupar com a sua própria segurança. Pode. Você vai numa moto, fazer uma pequena viagem, ali já começa a praticar segurança. Não corra além do limite de velocidade. Não faça ultrapassagem perigosa, sem ter a visão do espaço que você tem e de quem está vindo de lá para cá. Isso é muito importante. Então é segurança pessoal em uma viagem de moto. De carro, dê uma geral no seu carro, veja como é que está pneu, vela, o óleo do motor, fluido de freio, veja tudo isso. Isso é se preocupar com a sua segurança e a sua família, a segurança da sua família em uma viagem. O cara não precisa ser piloto. Não esqueça que o melhor piloto que nós tínhamos no Brasil morreu. É o nosso saudoso Ayrton Senna. Só que acidente não existe evitar acidente. Existe você se precaver para não acontecer. Que é as imprudências que tem no trânsito do Brasil hoje mata mais do que a guerra. Por que eu digo isso? Porque você sabe que sempre tem um porquê de um acidente. Alta velocidade, ultrapassagem errada, embriaguez, veículos sem condições de trafegar. Então, tudo isso é segurança pessoal. Segurança pessoal não é só eu e você, eu faço segurança para você para mim. Não. Segurança pessoal em tudo que você possa imaginar. Em viagem, em tudo. Tudo é isso, é cuidar de segurança pessoal. Hoje, você vê, recentemente aconteceu um acidente, ou melhor, recentemente não, ontem, aqui, na entrada da cidade de Santa Cruz para Jataúba, aconteceu um acidente. Poderia ter sido evitado? Poderia. Eu venho desde o começo do ano falando sobre a falta de leis, sinalização e regulamentação de velocidade na nossa cidade. Esse acidente de ontem não é o primeiro, não vai ser o último, sempre vai haver esses acidentes de trânsito, porque a imprudência, no geral, a nível Brasil, é uma coisa absurda. Porém, pode ser evitado esses acidentes. Em São Paulo, eu fiz curso de direção defensiva. É você evitar um acidente de trânsito. Mas como é que você vai adivinhar? Tem métodos, tem técnicas para você se livrar de um acidente em uma rodovia, em uma estrada, em uma rua da cidade, no meio do trânsito. Tudo isso tem técnicas e maneiras de você evitar. Então, é possível, aplicando a palavra segurança, você ter menos problemas na tua vida do que você imagina. É muito fácil. Claro, dizer é fácil. Evitar é que é difícil, porque nunca sabe quando vai acontecer, mas tem técnicas e maneiras para você saber como se livrar de um acidente, de uma colisão e tudo mais, tá certo? Eu não vou dar a dica da coisa de como fazer isso, porque isso a gente aprende através de um curso de direção defensiva. Então você precisa andar no meio de trânsito parado, você precisa observar o trânsito,
você precisa observar os motoristas, você precisa observar a sinalização e você tem que fazer a tua parte como segurança pessoal. Por isso que esse curso é polêmico. Tem umas coisas que é meio sim ou não, não ou sim. Porém, quando você termina esse curso, você tem um leque de técnicas e maneira para você evitar um acidente de trânsito. E o acidente de trânsito, por incrível que pareça, muitos acham que é o problema da moto, do carro, do caminhão, da carreta e tudo mais. Não é. Acidente de trânsito é causado pelo ser humano. O cara não tem habilitação, não tem noção de como pegar uma rodovia. Pegar não é na mão não, viu? É seguir uma rodovia com aquele trânsito de caminhões, de carreta e tudo mais. O cara precisa ter noção. Se não é habilitado, não vai ter nunca. O cara é fã da birita. E quem dirige não bebe. Quem bebe não dirige. Uma coisa é ligar a outra. Se você não tiver cuidado pessoal mesmo, ninguém vai ter cuidado por você. Então, se você está numa festa, vai para casa de carro, de moto, peça um amigo para dirigir para você. Evite um acidente fatal na sua vida ou causando prejuízo para terceiros. Porque às vezes o cara causa um acidente com vítimas fatais, mas ele sai ileso, sem um arranhão, por incrível que pareça. Agora, com todos esses erros, alguém não tinha que pagar por esses erros, por esses acidentes? Tem. Mas aí todos os motoristas mamados colocam a culpa na estrada. Não tem sinalização, está cheia de buraco, está cheia de curva. Pô, se você... Pensa bem. Se você tem uma curva à tua frente, você não pode fazer uma ultrapassagem, que você vai cair em cima da curva. Você não tem visão da curva. Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí quando acontece um acidente, é a curva fechada. Se você sabe que é curva fechada, você não faça a ultrapassagem e não avance o limite de velocidade. Porque aí você não está cuidando da sua segurança. Você está causando um acidente de trânsito que poderia ser evitado. Então não esqueça, segurança pessoal em todos os sentidos. Só que, infelizmente, esse acidente de ontem é devido à velocidade acima do normal, para uma cidade pequena, com perímetro urbano que nem sinalização e nem regulamentação de trânsito tem. Não tem limite de velocidade. As pessoas aqui andam do jeito que querem. Alta velocidade, um pneu só da moto. É uma beleza, é fantástico. Eu já estou alertando já há muito tempo nos meus vídeos de que aqui nessa cidade precisa ser tomado providências urgentes antes que aconteçam mais acidentes com vítimas fatais. E já aconteceu vários. Nos últimos 6 anos, no mínimo uns 10 acidentes fatais. Embriaguez, alta velocidade, ultrapassagem, curva perigosa, veículos motorizados sem condições de trafegar numa rodovia. Então, tudo isso é falta de segurança pessoal. Mas o mais incrível aqui, nessa região, quem estiver assistindo esse vídeo sabe de que eu estou falando, é incrível. Acidente de moto, vítima fatal. Acidente de carro, vítimas fatais. Porque nunca existe uma vítima só no acidente. É 2, 3 pessoas que simplesmente quebra braço, perna, se machuca a cabeça, tudo mais. Tudo isso pode ser evitado, desde que exista uma regulamentação e uma obediência de tudo que for motorista, de moto, de carro, de caminhão, tudo mais. Porém, é sempre isso. Nunca se toma providência antes das tragédias, sempre depois. Morreu, acabou. Se a providência for tomada, beleza. Vai ser evitado outros acidentes com vítimas fatais. Mas quantos aqui dentro, na nossa pequena cidade, já não aconteceu com vítimas? Não é vítima, é vítimas fatais.
E ficou no quê? Não ficou. Quem morreu foi, quem sobreviveu ficou, porém, e o prejuízo? Pessoal, a vida, entendeu? Então, o certo seria todos os acidentes de trânsito, a perícia apontar um culpado e ele pagar o pato. Não é aquele pato que colocavam lá na Avenida Paulista, não. O pato financeiro, processual, criminal e tudo mais. Porque quando um é punido por um determinado crime, os demais que têm a péssima ideia de querer cometer os mesmos crimes, vai pensar duas vezes. Se alguém foi punido, você também. Então, parei. Mas quando o crime não tem punição, todos se acham no direito de fazer a mesma coisa. Não é que querem, mas eles se acham. Eu sou o melhor piloto, se eu tiver bêbado, melhor ainda. A minha moto é boa, é 500 cilindrada. Problema, uma bicicleta, se você for um cara bom no pedal, uma bicicleta chega a 80 km por hora. 80 km por hora é inevitável uma colisão, um acidente de trânsito, se não tiver espaço e visão. Se você não tiver, você não tem como evitar. Um carro a 80 km por hora, ele precisa de no mínimo 100 metros para parar. E uma parada brusca, você sabe que bate no da frente, o de trás bate em você e a bagaceira está feita. Então pense nisso. A segurança pessoal não é só sua, é de todos. Ciclista, pedestre, moto e principalmente aquele motivo que muitos se matam nas estradas, animais. Mas já percebeu? Uma vaca cruza a avenida, o carro bate, morre todo mundo e o que some? Quem morreu? O dono da vaca aparece? Nunca. Então é isso que é impunidade. Se você tem bichos para criar, crie presos. Procure alimentação em outro lugar, produza alimentação, mas não deixem soltos em rodovia. Causa acidente com vítimas fatais sempre. Porque uma colisão com um animal na estrada não é só a velocidade que conta, é o impacto. Bater a cabeça no para-brisa do carro, ficar no meio das ferragens, imprensado no volante, tudo isso causa vítimas fatais. Mas não se cortou, não quebrou, não se... por dentro. O nosso organismo, por dentro, não aguenta um impacto a 100 km por hora. Não aguenta. Então, mesmo que você não tenha saído ileso de um acidente desse, de uma colisão dessa, a parte interna do teu corpo é a mais afetada. Então, pense nisso quando pegar um veículo, pegar uma moto, quando for pedalar numa rodovia. Cuide disso, cuide da sua própria segurança. Que se você cuidar da tua própria segurança e todos colaborarem, muitos desses acidentes com vítimas fatais poderá, com certeza, ser evitado. Mas até lá, tem muita coisa a ser feita nas pequenas cidades, principalmente da parte das autoridades que cria leis, regulamenta, aprova projetos para sinalização, diminuir velocidade e tudo mais. Então, isso é de competência das autoridades. Quem? Vereadores, principalmente, porque são eles que cuidam dos projetos em Câmara de Vereador. Então, até hoje, desde que eu comecei a cobrar nesses vídeos providências para a nossa cidade, ninguém, até hoje, buzinou no ouvido da sociedade. Precisamos ter uma audiência pública, que é para melhorar um pouquinho da segurança na nossa cidade. Graças a Deus, tenho hoje uma competentíssima Guarda Municipal. Parabéns para a Guarda, está girando em alta, está trabalhando, está mostrando por que veio. Parabéns. Mas tem muitas coisas a ser feitas ainda para o bem-estar do nosso
na nossa sociedade, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos e tudo mais. É inaceitável, dentro de uma pequena cidade, um acidente de trânsito causar a morte de uma senhorinha. E já aconteceu. É um senhor de idade, é um deficiente. Tudo isso é possível acontecer, já aconteceu e pode acontecer futuramente. Nada disso é evitável, desde que tenha sinalização, regulamentação interna na nossa cidade, no perímetro urbano. Vamos trabalhar, pelo amor de Deus, porque as coisas não esperam. Então faça o seguinte, se antecipe a essas coisas, faça a sua parte, trabalhe. Nós temos um problema noturno na nossa cidade que não era para ser, mas infelizmente temos. Então tem autoridades, secretarias, Câmara de Vereador, tem que tomar providências antes que outras tragédias aconteçam com vítimas fatais. O de ontem não chegou a ser, eu não sei, não acredito. Só sei que uma das vítimas quebrou o braço. Então isso é prejuízo pessoal para a pessoa envolvida no acidente e para a cidade também. Foi 4 pessoas removidas para hospitais de grande porte no dia de ontem. Não todas as remoções exatamente desse acidente que aconteceu, mas poderia ter sido evitado pelo menos esses acidentes. Vamos punir quem tem culpa. Imprudência, a imprudência é inimiga da perfeição. Valeu? Tudo de bom, até a próxima.